Nessa ocasião, eu falarei para vocês sobre um importante conceito para o entendimento da disciplina de História, que é o conceito de sujeito histórico. Esse conceito, juntamente com os conceitos de fato histórico e tempo histórico, integram os três conceitos fundamentais para o entendimento da disciplina de História nos anos iniciais, segundo os parâmetros curriculares nacionais, que diz que os sujeitos históricos podem ser entendidos como sendo os agentes da ação social que se tornam significativos para o estudo da história, sendo eles indivíduos, grupos ou classes sociais que atuam em grupo ou isoladamente e produzem para si ou para uma coletividade. Podem ser trabalhadores, patrões, escravos, reis, camponeses, crianças, mulheres, velhos, prisioneiros, partidos políticos, grupos de reivindicações, etc. Eu farei outros 2 vídeos que são complementos desse. Um será sobre fato histórico e o outro sobre tempo histórico. E para você não perder esse conteúdo é muito simples. Basta se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber esse conteúdo em primeira mão. Salve, salve galera! Eu sou Lucas Schwab e se você se interessou por esse assunto, assista até o final, porque no final do vídeo eu deixei uma questão de concurso para melhor fixação desse conteúdo. Por muito tempo na historiografia foram considerados sujeitos históricos apenas aqueles indivíduos ditos importantes como príncipes, reis, generais, militares de alta patentes, etc. Essa interpretação sobre o que é sujeito histórico sofreu uma brusca mudança no início do século XX com a historiografia dos análises, que se contrapôs a essa historiografia anterior, que era a historiografia metódica, dita positivista. A historiografia dos análises, ela trouxe para a compreensão da história que sujeitos históricos são todos aqueles indivíduos que de algum modo participam de um acontecimento histórico. Antes dessa virada de chave na interpretação do conceito de sujeito histórico, acreditava-se que somente esses indivíduos considerados importantes é que determinavam os rumos da história. Atualmente, porém, todos os indivíduos ou grupos de indivíduos são considerados sujeitos históricos. Portanto, hoje em dia são considerados sujeitos históricos todos aqueles indivíduos que, de algum modo, participam do processo histórico. Além dos sujeitos históricos individuais como eu e você, existem também os sujeitos históricos coletivos. Como exemplo de sujeitos históricos coletivos, podemos pensar nos grupos de pessoas que participam dos movimentos sociais, que são fundamentais para a transformação da realidade social. Podemos citar como exemplos de sujeitos históricos coletivos os movimentos estudantis, as associações de moradores, as ONGs, os sindicatos de trabalhadores, ou seja, grupos que atuam diretamente na transformação da realidade. A atuação dos sujeitos históricos coletivos por meio dos chamados movimentos sociais é de suma importância para a transformação da realidade, para a reivindicação de melhorias e como meio de manifestação de indignações. Desse modo, portanto, podemos entender os sujeitos históricos, sejam eles individuais ou coletivos, como os agentes sociais que se tornam significativos para o estudo da história. Então, como eu havia prometido, chegamos ao final desse vídeo e eu trouxe agora para vocês uma questão de concurso que vai auxiliar diretamente na melhor fixação desse conteúdo.
A questão diz o seguinte: assinale a alternativa incorreta considerando a visão do historiador Leandro Carnal, 2008, sobre o conceito de sujeito histórico. Opção A: percebe as relações sociais em uma complexidade presente no cotidiano e nas organizações sociais. Opção B: indaga-se sobre o lugar que o indivíduo ocupa na história, sobre a trama e a construção das identidades pessoais e sociais. Opção C: configura-se na dimensão temporal, na inter-relação complexa entre identidade pessoal e social. Opção D: percebe a construção da história no desenrolar do processo existencial, sendo a ação da vontade de instituições, Estado, países e escola um jogo de categorias e de análise conceitual. E opção E: percebe a trama do processo histórico exclusivamente nas relações individuais, sem embate nas relações sociais, valorizando o conhecimento fidedigno vivenciado na escola. Lembre-se, portanto, que a questão pede qual que é a alternativa errada sobre a compreensão do conceito de sujeito histórico do historiador Leandro Carnal. Pause o vídeo e tente responder. Pronto, a resposta desta questão é a alternativa E.